Saudações, torcida alvinegra! É com um coração pulsante e uma emoção que não se contém que venho aqui trazer uma notícia que promete abalar as estruturas do futebol carioca. É isso mesmo, meu povo! Preparem-se, porque a bomba que está estourando na arquibancada é de tirar o fôlego. Pedro, o artilheiro do Flamengo, está a caminho do Botafogo. Isso mesmo, a estrela rubro-negra está prestes a brilhar no Newton Santos. E você, já parou para pensar no que isso significa para o nosso glorioso? A transferência do atacante é mais do que uma simples negociação, é uma revolução no nosso alvinegro, que tem tudo para reescrever sua história nesta temporada. Vamos contextualizar essa super transferência. Pedro, um dos maiores goleadores do futebol brasileiro atualmente, tem sido uma peça-chave no time da Gávea. No entanto, sua saída se dá em meio a uma insatisfação com a falta de oportunidades e a concorrência acirrada por uma vaga no ataque rubro-negro. Essa situação fez com que o jogador buscasse novos ares, e o Botafogo, com sua tradição e a promessa de ser um protagonista, se tornou o destino ideal. A chegada de um jogador desse calibre não é apenas uma questão de talento, mas também de estratégia. A torcida está empolvorosa, e cada canto do estádio já ecoa gritos de esperança e paixão. Como será que a fiel alvinegra reagiu a essa notícia explosiva? E não podemos esquecer que essa transferência se dá em um momento delicado para o futebol do Botafogo. Temos visto altos e baixos nas últimas temporadas e a necessidade de reforços se tornou cada vez mais evidente. Com a chegada de Pedro, as esperanças de brigar por títulos e garantir uma posição de destaque no campeonato aumentam exponencialmente. É um momento de virada, de expectativa, e é por isso que precisamos discutir a fundo o que essa mudança representa. Agora, nos próximos capítulos, vamos explorar os diversos ângulos dessa negociação, desde as táticas que o técnico pode implementar, o impacto financeiro que isso traz para o clube, até a rivalidade histórica entre Botafogo e Flamengo que, sem dúvida, será reacesa com essa transferência. Fiquem atentos, pois cada detalhe será analisado com a paixão que só a torcida alvinegra sabe expressar. Agora que já introduzimos essa bomba no nosso glorioso, a expectativa da torcida é palpável. Todos estão ansiosos para ver como a chegada de Pedro vai impactar o nosso amado Botafogo. E é hora de mergulharmos no aspecto tático que essa transferência explosiva traz para a equipe. Visualiza só, a presença desse goleador pode transformar completamente a forma como o time se posiciona em campo. O técnico, nosso querido comandante, terá em mãos uma peça de alto nível que pode mudar a dinâmica do ataque. A versatilidade de Pedro é impressionante, ele não é apenas um finalizador nato, mas também tem habilidade de criar jogadas, abrir espaços e, mais importante, saber fazer o pivô na hora certa. A torcida já imagina como pode ser devastador para os adversários ver um ataque com Pedro, combinado com outros talentos que já temos no elenco. Ao lado do nosso atual centroavante, Pedro pode se tornar um verdadeiro pesadelo para as defesas rivais. A atenção da defesa adversária vai se dividir entre dois atacantes extremamente perigosos, o que significa mais oportunidades de gol para ambos. E não podemos deixar de falar da habilidade de Pedro em se movimentar pelo campo, atraindo defensores e criando brechas para que outros jogadores possam aparecer. A torcida vibra só de pensar nas jogadas que podem surgir dessa nova formação. E o estilo de jogo? Com a chegada de Pedro, o Botafogo pode se permitir um jogo mais ofensivo, com uma linha de ataque mais alta, pressionando o adversário desde o campo deles. O técnico pode optar por uma formação mais arrojada, utilizando um 4-3-3 ou até mesmo um 4-2-4 em alguns momentos, onde a capacidade de Pedro em se deslocar e concluir a gol se torna um trunfo. Isso exigiria uma adaptação da equipe, mas as recompensas podem ser enormes, especialmente quando estamos falando de um campeonato tão competitivo como o nosso. A torcida está empolvorosa, sonhando com as jogadas que podem ser criadas a partir dessa nova configuração. E aí, torcedor? Como você vê essa mudança na forma de jogar do Botafogo? Acha que Pedro vai se adaptar rapidamente ao nosso estilo? Porque, convenhamos, a expectativa é imensa. Cada segundo que passa sem ele é como uma eternidade. Será que ele vai conseguir repetir o sucesso que teve no Flamengo ou será que essa nova fase no Glorioso vai trazer novos desafios? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Agora,
vamos falar sobre um aspecto que é fundamental, mas muitas vezes fica em segundo plano: o impacto financeiro dessa transferência. Pedro, sem dúvida, é um nome de peso, e sua chegada ao Botafogo traz consigo uma série de implicações financeiras que precisam ser analisadas com atenção. Primeiro, vamos discutir o investimento. O Botafogo, que nos últimos anos enfrentou desafios financeiros, parece disposto a arriscar ao trazer um jogador dessa magnitude. Isso levanta questões importantes sobre a relação do clube com seus parceiros e patrocinadores. A chegada de um atleta renomado como Pedro pode atrair novos investimentos e patrocinadores, que se interessam em associar suas marcas a um time que está se reforçando para a disputa de títulos. Isso pode criar uma onda positiva no ambiente alvinegro, tanto dentro de campo quanto fora dele. Entretanto, é preciso ter cautela. O Botafogo não pode perder de vista a importância de um planejamento financeiro sólido. A contratação de jogadores caros exige um cuidado especial, e é fundamental garantir que essa aposta traga o retorno esperado. Afinal, não adianta trazer um craque se a equipe não conseguir resultados positivos em campo. Portanto, o sucesso desse investimento não se resume apenas à presença de Pedro no elenco, ele deve se traduzir em vitórias e conquistas que justifiquem cada centavo investido. Agora, vamos olhar para as expectativas da torcida. A chegada de Pedro não é apenas uma questão financeira, ela também é carregada de emoção e esperança. A fiel alvinegra está ansiosa para ver como o artilheiro se encaixará no time e como sua presença pode mudar a dinâmica do ataque. A torcida sonha com um Botafogo mais forte, capaz de brigar por títulos e fazer frente aos grandes rivais. E essa expectativa é contagiante. Analisando outras negociações que já aconteceram no futebol brasileiro, podemos encontrar exemplos de como investimentos altos nem sempre resultam em sucesso imediato. O Botafogo precisa aprender com essas lições do passado. Mas, por outro lado, também devemos reconhecer que o risco muitas vezes é parte do jogo. A história do futebol está cheia de casos em que um único jogador mudou a sorte de um clube. E é exatamente essa esperança que a torcida alvinegra está sentindo nesse momento. E você, torcedor, o que pensa sobre o lado financeiro dessa transação? Acha que o Botafogo está certo em arriscar tudo para trazer Pedro? Ou você acredita que devemos ser mais cautelosos e fazer investimentos mais moderados? Deixe sua opinião e vamos debater sobre o futuro do nosso glorioso. À medida que nos aproximamos da reta final dessa análise, não podemos deixar de lado um dos aspectos mais emocionantes e provocadores desta transferência, a rivalidade histórica entre Botafogo e Flamengo. Essa não é apenas uma transferência qualquer, é uma verdadeira declaração de intenções. Trazer Pedro, um ícone do Flamengo, para o lado alvinegro é, sem dúvida, um ato que vai ressoar com força nas arquibancadas e nos corações de todos nós. Pensem na atmosfera que isso cria. O clássico entre Botafogo e Flamengo sempre foi uma batalha épica, recheada de emoção e rivalidade. Recordemos jogos memoráveis, como a final do Campeonato Carioca de 2019, onde a tensão e a paixão estavam à flor da pele. Agora, imagina a cena: Pedro, com a camisa alvinegra, entrando em campo diante da torcida fervorosa do Botafogo. Sem dúvida, essa imagem vai ficar marcada na história do clube. É uma reviravolta que coloca em xeque não apenas a rivalidade esportiva, mas também a própria identidade dos clubes. A presença de Pedro no Botafogo pode ser vista como uma maneira de reescrever essa narrativa. O atacante não é apenas um jogador, ele é um símbolo de que o Botafogo está disposto a lutar por seu espaço no cenário carioca e nacional. Essa transferência pode galvanizar a torcida, trazendo um novo ânimo e uma nova esperança para aqueles que vivem e respiram o glorioso. É o tipo de movimento que pode criar uma onda de apoio inabalável. Por outro lado, a chegada de um jogador com esse histórico no Flamengo também traz um peso significativo. A pressão sobre Pedro será enorme. Ele precisará mostrar que está à altura das expectativas, não apenas em termos de desempenho, mas também em relação à aceitação da torcida. Como a fiel alvinegra receberá esse novo reforço? Haverá vaias e desconfiança no início, ou Pedro será acolhido de braços abertos? Essas são perguntas que pairam no ar e que todos queremos ver respondidas em campo. Vale lembrar que a rivalidade entre Botafogo e Flamengo é uma das mais intensas do futebol brasileiro.
Em declarações passadas, jogadores como Zico e Garrincha já destacaram a importância desse confronto, não apenas para os clubes, mas para a própria cultura do futebol carioca. A presença de Pedro no Botafogo pode reacender essa chama, trazendo um novo capítulo para essa rivalidade. Afinal, como será a reação dos flamenguistas ao ver um de seus maiores ídolos vestindo a camisa alvinegra? A resposta a essa pergunta pode definir não apenas a aceitação de Pedro, mas também o clima nos clássicos que estão por vir. E você, torcedor, o que acha dessa rivalidade reacendida? Acha que Pedro será bem recebido ou enfrentará desafios para conquistar a Fiel? A expectativa é alta e queremos saber a sua opinião. Essa transferência promete ser um divisor de águas, e cada jogo será uma nova oportunidade para escrevermos juntos essa história. Para encerrar nossa análise, vamos integrar todos os ângulos discutidos e refletir sobre o futuro do Botafogo com Pedro em seu elenco. A chegada do artilheiro não é apenas uma contratação, é uma verdadeira explosão de esperança para todos os torcedores. O Glorioso está se preparando para alçar novos voos, e a expectativa é palpável. Com Pedro, temos a promessa de um ataque mais afiado, capaz de transformar a forma como jogamos. O técnico agora tem em mãos uma peça fundamental que pode mudar o estilo de jogo, trazendo mais dinamismo e ofensividade. A torcida alvinegra, que sempre sonhou com um time competitivo, vê em Pedro a chance de reescrever a história do clube e dar um passo importante em direção a conquistas. Além disso, o impacto financeiro dessa transferência não pode ser subestimado. A movimentação no mercado mostra que o Botafogo está se posicionando de forma estratégica, buscando não apenas resultados em campo, mas também um retorno que solidifique a saúde econômica do clube. Isso, por sua vez, pode abrir portas para novas contratações e um futuro mais promissor. E como não falar da rivalidade? A transferência de Pedro reacende a chama entre Botafogo e Flamengo, trazendo à tona uma rivalidade que é parte da essência do futebol carioca. A pressão sobre o jogador será intensa, mas isso é o que faz parte do jogo. A torcida alvinegra está pronta para abraçar seu novo ídolo, e a expectativa é de que ele não apenas se adapte, mas que também se destaque e faça história com a camisa alvinegra. Agora, o que nos resta é observar como o técnico irá moldar a equipe em torno desse novo ícone. Será que a química entre os jogadores será rápida? Conseguirá Pedro se adaptar ao estilo de jogo do Botafogo e, mais importante, a pressão que vem com a camisa alvinegra? As próximas semanas serão cruciais para ver como tudo isso se desenrola. A torcida precisa estar unida, apoiar e acreditar. Afinal, o Botafogo é mais do que um clube, é uma paixão inabalável que vive em cada coração alvinegro. A esperança está de volta, e agora mais do que nunca precisamos nos unir e fazer do Newton Santos um caldeirão, um lugar onde a magia do futebol se encontra com a força da nossa torcida. Para finalizar, o futuro é incerto, mas cheio de possibilidades. Torcedores, como vocês se sentem sobre essa nova fase? O que esperam do Botafogo com Pedro em campo? Deixe seus comentários e vamos juntos vibrar por essa nova era que se aproxima. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ficar por dentro de tudo que rola no nosso Glorioso.